Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu. Vamos dizer todos juntos: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 amém. Tomem assento, irmãos e irmãs, aqueles que podem. Graças a Deus a igreja está cheia e nós nos unimos aos nossos confrades que neste momento também celebram missa. O Frei Elísio no alto do areal, na capela de São Pedro Nolasco, e o Frei Rogério junto com os novos e os veteranos agentes da Pastoral Carcerária Diocesana, lá na Cúria, nesse dia de formação e de espiritualidade. Nós agradecemos a Deus porque sempre nos dispensa misericórdia. Deus nunca nos deixou faltar sua misericórdia. E a igreja é o grande sinal da misericórdia de Deus no mundo. Por isso, o Santo Concílio Vaticano II ensinou e ensina que a igreja é sacramento de salvação para os povos. Hoje nós nos alegramos porque o Papa Francisco declarou e apresentou 2 novos santos para toda a igreja, os papas João XXIII e João Paulo II,
a quem eu convido a todos a saudarem com uma salva de palmas. E invocamos estes santos como na litania, dizendo: São João 23, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. No início da missa, o comentarista nos lembrava que no ano 2000, João Paulo II instituiu a festa da Divina Misericórdia neste segundo domingo da Páscoa, ou domingo da oitava de Páscoa do Senhor. Nesse domingo, a Igreja celebrava a ação salvífica na vida dos batizados, os catecúmenos que tinham se batizado na noite da vigília de Páscoa. Por isso, desde o início, a Igreja chama esse domingo de Domingo in Albis, porque os neófitos, ou seja, os que foram batizados, ingressavam na igreja vestindo as roupas brancas do seu batismo e eram apresentados aos outros como membros efetivos da comunidade, com direitos e deveres de participarem dos sacramentos em plenitude. Hoje nós nos alegramos porque todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós experimentamos a misericórdia de Deus. Tem um canto da minha infância que diz que a Páscoa não é só hoje. A Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Essa é a consciência que todos nós, cristãos batizados, devemos ter, sobretudo depois de ouvir o primeiro Papa, São Pedro, dizendo que o motivo da alegria para nós é que Deus fez misericórdia conosco, salvando-nos. E nós somos testemunhas desta salvação a todas as pessoas. Por isso a nossa fé, ainda que provada em momentos difíceis, desoladores, e quem nunca passou por desafios nessa vida? E é bom que passe, porque assim nós testamos a nossa fé, nós comprovamos no amor e na verdade que cremos no Senhor. Tem muita gente que, como o apóstolo Tomé, crê sob condições. Tem pessoas que nunca experimentaram a misericórdia de Deus, porque, quem sabe, ficam esperando provas, milagres. Se ele fizer assim, eu acredito. Se ele aparecer e me mostrar as suas chagas, eu não acreditarei. Eu acredito. Se não for assim, eu não acreditarei. Vamos revisar o nosso coração e as nossas atitudes. Será que a nossa fé é mesmo a expressão de uma vida que acolheu a salvação que o Pai ofereceu generosamente no seu Filho Jesus? Por isso nós o chamamos de Senhor e Salvador? Ou a nossa fé é só um atestado de que Deus pode fazer algo na minha vida ou não? É preciso que a gente encare a vivência da fé não só como uma mera atitude vivendo expressa, melhor dizendo, no momento da missa. O próprio João Paulo II, no documento de preparação para o novo milênio, ele dizia lá uma coisa que ficou gravada no meu coração quando eu ainda era postulante, seminarista. Os católicos não devem se contentar só com a participação da missa de domingo. Isso é muito pouco para alguém que recebeu tanto de Deus, a salvação em seu Filho Jesus.
nós devemos ter uma vida alargada, um grande horizonte, como é a salvação que Deus oferece à humanidade. Por isso Jesus chama a atenção de Tomé. Nós não podemos crer só quando vemos ou tocamos. E por isso o início das preces, o final, a conclusão das preces da missa, hoje tem uma oração bonita. Senhor, nós vos amamos mesmo sem vê-lo. Amar a Deus mesmo sem vê-lo. Porque quem sabe nós somos a fisionomia de Deus para os outros. Nós podemos ser então o toque de Deus aos outros. Nós podemos ser a palavra para a consolação e a correção aos outros. A nossa presença pode ser a presença, uma presença boa que testemunha Deus para os outros. Por isso, Jesus entra na vida da comunidade temerosa, angustiada, com as portas fechadas, e diz aquilo que só Deus podia dizer: a paz esteja convosco. Os estudiosos de Bíblia afirmam que quando Jesus disse isso aos discípulos, ele não estava se referindo só a um mero estado de ânimo. Todos nós precisamos de paz, todos nós queremos sentir um pouco de paz na nossa vida. Mas o que Jesus nos oferece no dia da Páscoa, depois de enfrentar no nosso lugar o grande desafio da morte eterna e do pecado, de vencer o pecado, é justamente aquela paz. É como se Jesus dissesse: fiquem tranquilos, vocês foram salvos e estão nas mãos de Deus. Vivam da alegria da salvação. Por isso sopra o Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que nos faz capazes de viver as dádivas e os dons da Páscoa. Então, no Espírito Santo, nós nos tornamos promotores da paz, porque a paz deve ser trabalhada por todos nós. A alegria, o dom da alegria, que deve ser efusiva e transmitida, fluída em todos nós. E por fim, Jesus dá o dom do perdão. Um perdão que não para em mim, porque a misericórdia do Senhor não pode ser estancada em nenhum coração. Mas os nossos corações se tornam grandes canais da misericórdia, e aquela misericórdia que vem do alto, por isso é divina, passa por mim e alcança os outros. Assim o Senhor espera. Nós na Páscoa, quando ouvimos o Senhor dizendo: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, nos sugere que a vivência da Páscoa não é só participar dessa missa, mas a vivência da Páscoa de todo dia, quando Cristo é real e levado em minha vida, tornando tudo um grande aleluia festivo. Então eu me comprometo. Ninguém pode experimentar a misericórdia de Deus e depois se esconder ou se eximir de participar dessa grande tarefa que o Senhor deu a todos nós na sua Páscoa. Eu vos envio. Somos enviados pelo ressuscitado, todos nós, para sermos uma presença que promove paz, que partilha a alegria e se solidariza no perdão. Por isso, a Igreja é sacramento de salvação, sacramento de reconciliação. Irmãos e irmãs, todos os dias, mas em especial hoje, quem sabe o Senhor
quer lhe fazer dom de sua misericórdia de maneira efusiva, forte, transformadora. E lembremos aquilo que os apóstolos testemunham na primeira leitura. As pessoas nas primeiras comunidades participavam da missa com simplicidade de coração e alegria. É assim que todos nós devemos participar da missa. Por isso, nesse momento, se pergunte, olhe um pouquinho para si. Aonde a misericórdia de Deus ainda não me alcançou? Tem alguma situação, alguma experiência, alguns sentimentos, meu coração, relações, o trabalho, a minha vivência de fé, onde a misericórdia do Senhor ainda precisa chegar? E você sentindo, experimentando, abraçando a misericórdia de Deus neste momento, que você creia e se comprometa. Isso significa acreditar e ser fiel, crer e se comprometer. Porque todo aquele que crê se compromete com aquele a quem ele crê. Vamos deixar que a misericórdia de Deus perpasse nossa vida hoje. Hoje e sempre. Você não pode reter a misericórdia de Deus. Ninguém. A igreja não guarda para si a misericórdia de Deus. Pelo contrário, abre as mãos, o coração, as portas, para que as pessoas, a humanidade, experimente a força da salvação que Deus, o Pai, bendito pelos séculos, oferece a todos nós em seu Filho, nosso eterno Salvador, na força e na ternura do Espírito. Amém. Podemos cantar nesse momento de oração antes do credo. Pode ficar sentado e vamos experimentar então essa misericórdia do Senhor fluindo entre nós.